graça e paz. Amém. Vamos dar início a mais um culto. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Isaías. Isaías 41, verso 10. Amém? Isaías 41, 10 diz assim: Não temas tu, porque eu estou contigo. Não estejas aterrorizado, porque eu sou teu Deus. Eu te fortalecerei, sim, eu te ajudarei, sim, eu te sustentarei com a mão direita da minha justiça. Amém? Amém. Eu estava lendo essa palavra e fiquei me perguntando, né? Deus falou isso com Jacó, né? Aqui já era Israel, já tinha havido sido trocado o seu nome. E ele diz: Não temas tu, porque eu estou contigo. Aí eu fiquei pensando, para quem é essa palavra? Quem está comigo? Quem é o meu Deus? Aleluia. Quem me fortalece e me ajuda? Verdade. Amém? Amém. No final do verso ele diz: Eu te sustentarei com a minha mão direita da minha justiça. Então o Senhor é que está conosco, o Senhor é que é o nosso Deus, e Ele que nos fortalece e nos ajuda, mas nunca fugindo da sua justiça. Tudo que Deus faz é com justiça, ou seja, sendo justo. Deus não vai te abençoar para ser injusto com outra pessoa. Deus é justo em tudo que faz. Nele há justiça. No verso anterior, o 9, diz assim: Tu a quem tenho tomado desde o confim da terra e te chamado dentre os principais homens daqueles lugar, e disse a ti: Tu és meu servo e eu tenho escolhido e não te rejeitarei. Então eu creio que Deus está com quem é chamado e quem ouve o chamado e responde o chamado. Amém, Jesus. A quem coloca o seu sustento nas mãos do Senhor. Amém? Amém. E sempre lembrando, Deus é justiça. Deus é justo. Então, conforme temos feito, assim a sua justiça prevalecerá sempre. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos adorar ao Senhor, nos colocar de pé neste momento, dar início a este culto. Pai, em nome de Jesus, aqui estamos, Senhor, mais uma terça-feira, Senhor, mais um culto para Ti, Deus, que nós possamos entender que tudo que fazemos aqui é para Ti, Pai, em nome de Jesus. Sim, Senhor. Que a Tua justiça, Senhor, esteja sempre sobre nós, Pai. Que nada do que fizermos, Deus, seja feito para nós mesmos, ou para a nossa honra, ou para a nossa glória, mas tudo seja feito por Ti e para Ti, Senhor. Que nós possamos entender que tudo é feito para Ti, Deus. Em nome de Jesus, sem Ti não somos nada, Senhor. Jesus. Então queremos pedir o Teu Espírito Santo, a Tua doce presença em nosso meio, Senhor. Nos lavando, nos limpando de todo pecado, todo mal, Senhor, que temos feito, Deus. Nós queremos nos arrepender, Deus, diante de Ti, Pai. E pedir, Senhor, que o Senhor se faça presente nesse culto, Deus, porque esse culto é feito para Ti, esse culto não é feito para pessoas, esse culto não é feito para nós, mas é de nós para Ti, Senhor. Que o Senhor possa receber o nosso culto, Deus, nesta noite, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. As minhas mãos eu quero levantar. Você pode erguer a sua mão e adorar o Senhor, porque esse é o motivo de estarmos aqui nessa noite. Não há outro motivo, não há nada que nos possa nos trazer aqui nessa noite a não ser adorar o Senhor. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero levantar.
cansados aqui, sobrecarregados. O Espírito do Senhor enche essa casa com refrigério. Todos os que estão tristes, recebam agora o Espírito das igrejas, a alegria do Espírito. Santo Espírito, por favor, gentilmente te pedimos, enche as nossas vidas. Queremos ser cheios do teu poder. Glória a Deus. Aleluia. Por isso que estamos aqui nessa noite. Deus, vem tomar a Jesus ao teu poder. Espírito Santo, Espírito Santo, Santo nosso Espírito. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois em ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Levante suas mãos, diga as minhas mãos. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Aleluia. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos, As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. enquanto o piano toca, levante suas mãos mais uma vez, com as suas próprias palavras. Não fique com a boca fechada. Diga: enche a minha vida, enche. Diga: eu preciso de enche a tua presença. Enche essa casa com a sua glória. Por favor, irmãos, somente gradativamente ouve a sua voz. Santo Espírito, te honramos esta noite. Queremos a tua presença, Espírito Santo. Espírito Santo de Deus. Santo Espírito, te honramos esta noite. Santo, Santo, Santo. Vamos lá, isso mesmo, libera a sua voz ao Senhor. Diga: eu me entrego totalmente, Espírito de Deus. Tem liberdade,
glória a Te adoramos, Deus, te exaltamos. Todo-Poderoso. Toda honra e toda glória. Não Sim, queremos sair Deus. da tua presença, Senhor. Ah, derrama o teu Não Espírito queremos sobre sair da nós, tua presença, Senhor. Pai. Oh Deus Oh maravilhoso, Deus, santo, santo, santo. Espírito Santo de Deus, Aleluia. vem sobre nós, Senhor Todo-Poderoso. Vem fazer a obra, Senhor, no meu coração, na minha vida, Jesus. Eu te dou toda a permissão, Senhor. Obrigado. Aleluia. Aleluia. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar Todos os meus dias as são teus, Senhor. maravilhas Todos os meus dias são teus.
santo, santo. Nós temos santo. planos e projetos, Oh, Jesus. mas Aleluia, Jesus. nada daquilo que planejamos, que sonhamos, se compara ao que o Senhor tem para nós. Verdade, Deus. As suas promessas são infinitamente maiores. Aleluia. O que o Senhor tem para nós é infinitamente maior do que aquilo que podemos almejar, sonhar, pensar. Sim, Jesus. Santo Senhor, só Tu és Sim, Deus. santo, Deus. Santo, santo, santo. Aleluia. Meu Deus. Glórias ao Teu santo nome. Espírito Santo de Deus. Aleluia. Aleluia. Este é o meu respirar. Aleluia. Aleluia, Senhor. Este é o meu respirar. Tu és, Senhor. Tu és Teu Santo Espírito Espírito Santo. vivendo Espírito Santo. em mim. Espírito Santo. E este é o meu Tu és o nosso Este alimento. é o meu Tu és o nosso alimento, Senhor. Tua vontade Aleluia. feita em mim. Aleluia. Eu passo sem ti, não. Aleluia. Perdido estou sem ti. Para onde iremos, Senhor? Senhor, a palavra de vida eterna. Para onde iremos, Senhor? Só Tu tens a palavra de vida Eu eterna. nada sou sem ti, Jesus. Não, nada perdido estou sem ti. Aleluia. Verdade, Deus. Em você e o Senhor te entregamos nosso viver. Em você e o Senhor te entregamos nosso Aleluia. Obrigado, Jesus. Ah, Deus poderoso. Obrigada pela oportunidade de estar na tua casa, Senhor. Estar aqui na tua presença, Deus. Te agradeço pelas bênçãos, Deus. Aleluia. Eu nada sou sem ti.
Glória, Senhor Santo. É simples, se tirar Deus da nossa vida não sobra nada. Verdade, Jesus. Nada somos sem Deus. Amém? Amém. Aleluia, Jesus. Glória ao Espírito Santo. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Malaquias 3. Malaquias é o último livro do Velho Testamento. Malaquias 3,10 diz assim: Trazei todos os dízimos para o armazém, para que haja alimento da minha casa. Provai-me agora com isto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e derramar sobre vós uma bênção que não haverá espaço suficiente para receber. Amém? Amém. Algumas pessoas têm a coragem de dizer que dízimo não é bíblico, né? Mas então eu não sei qual é a Bíblia que essa pessoa está lendo, porque na minha é bem claro: trazei todos os dízimos. Amém? Amém. Amém. No verso 9, no verso 8 diz assim: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, mas vós dizei: em que te roubamos? Em dízimos e ofertas? No 9 diz assim: vós sois amaldiçoados com a maldição, pois vós mesmo me roubaste toda essa nação. O dízimo, dízimos e ofertas, eles repreendem o demônio chamado devorador. Aleluia. Você pode ser uma pessoa de oração, você pode ter leitura da palavra, você pode jejuar, pode fazer tudo. Mas o devorador, ele só é repreendido quando a gente fecha essa brecha. A brecha dos dízimos e das ofertas. Quando estamos em dia com o Senhor. Amém? Amém. E a palavra diz: provai, fazer prova de mim. Não é... Você não está fazendo algo de errado, algo, né? Meu Deus. Não, está na palavra. Traz o dízimo, cumpre a sua parte. Não seja um ladrão contra o Senhor. E aí sim você pode me provar e você vai ver. Aqui diz bênçãos no verso 10. Diz assim no final: bênçãos que não haverá espaço suficiente para recebê-la. Amém. Amém? Sabe o que é isso? Bênçãos que a gente não pode nem estimar. Sabe aquela pessoa que diz assim: meu Deus, eu tenho já tanto que eu não sei nem o tanto que eu tenho. Eu sei que é isso. Amém? Amém. Glória a Deus. Então essa é a bênção que o Senhor quer derramar sobre o nosso lar, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Para isso a gente tem que cumprir o princípio de dízimos e ofertas. É isso que vamos fazer nessa noite, ser gratos ao Senhor. Fazer nossa oferta de gratidão, nosso dízimo à casa de Deus, glorificando o nome do Senhor. Amém? Traga as suas ofertas, dízimos, e estaremos orando em seguida. O que darei a ti pelos benefícios
nome de Jesus, aqui está, Senhor, nosso dízimo, nossa oferta, Senhor, de gratidão altíssima. Que o Senhor possa, Deus, multiplicar a nossa casa, o nosso celeiro, Pai. Como diz a Tua palavra, Senhor, com bênçãos que não tem fim, Senhor, bênçãos que não podemos contar, Senhor. Algo sobrenatural da Tua parte, Deus, sobre o nosso lar, sobre a nossa casa. Que o devorador seja repreendido, o gafanhoto, o cortador, em nome de Jesus, que não vai operar em nossa casa, nem nos nossos bens, Pai, em nome de Jesus. Nós queremos Te agradecer pela guarda e proteção que o Senhor tem nos dado e nos livrado de todo mal. Sim, em nome de Jesus, nós oramos e Te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade de estar ofertando e dizimando em Tua casa. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Pastora Bárbara. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, graças e paz, amém? Amém. Graças a Deus por essa noite. Amém. Poder cultuar o Senhor mais uma vez. E eu quero compartilhar uma palavra que está em Mateus, capítulo 25. Já tem alguns dias que eu estou pensando nessa palavra. Aleluia. E eu espero conseguir passar o que Deus tem me ministrado em cima dela. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Mateus 25, do 14 em diante. Mateus 25, do 14 em diante. Amém? Aleluia, amém. Diz assim: digo também que o reino será como um senhor, que ao sair de viagem convocou os seus servos e confiou-lhes os seus bens. Convocou os seus servos e confiou-lhes os seus bens. Aleluia. A um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1. Cada um conforme a sua capacidade pessoal. E em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, investiu-os e ganhou mais 5. Da mesma forma, o que recebera 2 talentos ganhou outros 2. Entretanto, o que tinha recebido 1 talento afastou-se, cavou um buraco na terra, escondeu o dinheiro que o seu senhor havia confiado aos seus cuidados. Após um longo tempo, retornou o senhor daqueles servos e foi acertar contas com eles. Então o servo que recebera 5 talentos se aproximou do seu senhor e lhe entregou mais 5, informando: o senhor me confiou 5 talentos. Eis aqui mais 5 talentos que eu ganhei. Respondeu-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Fostes fiel no pouco, muito confiarei nas tuas mãos para administrar. Amém. Entra e participa da alegria do teu Senhor. Assim também aproximou-se o que recebera 2 talentos e relatou: Senhor, 2 talentos me confiaste, trago-te mais 2 talentos que ganhei. E o Senhor lhe disse: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, muito confiarei em tuas mãos para administrar. Entra e participa da alegria do teu Senhor. Glória a Deus. Chegando finalmente o que tinha recebido apenas 1 talento, explicou: Senhor, eu te conheço. Sei que és um homem severo, que colhes aonde não plantaste e que ajuntas aonde não semeaste. Por isso tive medo ou receio e escondi no chão o teu talento. E aqui está, toma de volta o que te pertence. Sentenciou-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que colho onde não plantei e ajunto onde não semeei? Então, por isso, ao menos devias ter investido meu talento com os banqueiros, para que quando eu retornasse o recebesse de volta, com juros. Sendo assim, tirai dele o talento que lhe confiei, e dai-o ao servo que agora está com 10 talentos. Pois a quem tem, mais lhe
será confiado e possuirá em abundância. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto ao servo inútil, lançai-o para fora às trevas. Ali haverá muito pranto e ranger de dentes. Senhor Jesus, aqui está a tua palavra. E nós clamamos para que o céu esteja realmente rasgado neste lugar. E que o Senhor tenha liberdade para falar conosco tudo o que o Senhor quiser. Nós queremos ouvir a tua voz. É a tua palavra que nos interessa. É o que o Senhor quer falar que nos interessa. Então que os céus estejam abertos. Nós declaramos o poder de Deus fluindo neste lugar. E que o Senhor, em nome de Jesus, faça aquilo que é o propósito do teu coração. Repreendemos a intimidação, repreendemos as acusações, as setas inflamadas, os espíritos de incredulidade, obras da carne que se manifestam. Nós repreendemos agora e pelo poder que é no nome de Jesus, declaramos que o Espírito de Deus reina neste lugar e que a palavra de Deus governa as nossas vidas e vai alcançar os nossos corações. Repreendemos agora a justiça própria e repreendemos agora em nome de Jesus todo ato de injustiça e declaramos o poder de Deus agora, nos revestindo com a couraça da justiça do Senhor, fazendo com que a tua palavra se manifeste com poder e liberdade, removendo todo espírito de atrapalho deste lugar e que nada impeça o Senhor de falar e fluir através das nossas vidas para nos alcançar nessa noite, em nome de Jesus, curando e libertando e transformando as nossas vidas e abrindo a nossa mente, porque esse é o poder da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Muito bem. É uma palavra bem conhecida, mas Deus tem me ministrado de uma forma bem especial. Primeira coisa, governar é administrar. E a gente está no ano do governo. A gente está no ano onde Deus está nos ensinando o que é governo. E governar é administrar. Aqui a gente tem 3 homens, cada um com uma capacidade pessoal, diz o texto. Cada um com a sua medida de força, com a sua habilidade dada por Deus. Primeira coisa que eu aprendo aqui: não compare as capacidades. Não compare as capacidades. Deus fez cada um com uma estrutura e isso precisa ser respeitado. Aleluia. Eu não posso esperar que o outro seja como eu. E o outro também não pode esperar que eu seja como ele. Porque cada pessoa tem um tempo, tem uma resposta, tem uma força, tem uma mentalidade e tem uma capacidade dada por Deus. Eu já exigi que as pessoas fossem como eu, em algumas coisas que eu acho que elas deveriam ser. Amém. E eu também já me cobrei muito para ser como outras pessoas que eu considero mais fortes do que eu. E quando isso não acontece, a gente se frustra. Verdade, Jesus. E as duas coisas estão erradas, as duas coisas são um problema. Cada um tem que entender a sua capacidade, o seu limite, a sua estrutura e tem que aprender a respeitar a capacidade, o limite e a estrutura do outro. Se um carrega 2 quilos e o outro carrega 5, aquele que carrega 5 não é melhor só porque ele carrega mais. Ele só tem uma capacidade a mais, mas aquele que carrega 2 quilos tem força também, igual de 5. Não é a mesma ainda, mas se ele for exercendo a sua força com 2 quilos, daqui a pouco com 3, daqui a pouco ele está com 5. E aquele que carrega 5 vai exercitando a sua força, ele aumenta para 7, ele aumenta para 10. Aleluia. O que importa para Deus é que cada um exerça a sua capacidade, a sua habilidade pessoal, que o próprio Deus nos deu. Todos nós temos uma capacidade em Deus. Todos nós temos uma estrutura dada por Deus, um talento que Ele nos confia. E é aqui que o negócio começa a pegar para nós. Porque Deus, Ele nos confia coisas.
Ele nos confia lugares, Ele nos confia pessoas. E nós precisamos ser responsáveis com aquilo que Deus nos confia. Amém. E isso é muito sério. Quando Deus ele faz o Éden, Ele faz o jardim no Éden. E Ele cria tudo. Ele cria tudo. Tudo prontinho. E Ele coloca o Adão no meio do jardim. Para quê? Para que Ele coloca o homem no meio do jardim? Ele já tinha todo o jardim. Ele já tinha construído tudo. Colocado as plantas, as flores, as frutas, os rios, os animais. Ele já tinha feito tudo. Para que Ele coloca o homem no meio do jardim? Para cuidar. Para administrar. O jardim não era do Adão, era de Deus. E Deus deu na mão do Adão para ele cuidar. O que nós temos não é nosso. Deus nos emprestou, Deus nos confiou, Deus nos deu para cuidar para Ele, para administrar para Ele. Os talentos não eram daqueles homens, os talentos eram do Senhor. Está lá no versículo 14. Digo também que o reino será como um senhor que ao sair de viagem convocou os seus servos e confiou-lhes os seus bens. Este homem aqui confiou os seus bens aos seus servos e acreditou que eles iam cuidar como deveriam cuidar. Deus, Ele confia coisas a nós. Deus, Ele te confiou uma família, Deus te confiou uma casa, Deus te confiou um trabalho, Deus te confiou uma igreja, Deus te confiou discípulos, Deus te confiou filhos, Deus te confiou uma casa, um carro, Deus te confiou coisas, pessoas, lugares, Deus te deu coisas na tua mão para você cuidar. E você precisa ser responsável com aquilo que Deus te deu. Aleluia. E administrar com integridade e com retidão. Isso é governar. Governar é trabalhar. Trabalhar cuidando daquilo que Deus me confiou. Trabalhar administrando aquilo que Deus me deu. Eu não tinha. Aqueles homens não tinham os talentos. O Senhor deles deu na mão deles. E confiou que eles iam cuidar, que eles iam administrar. E aí aqui entra um segundo ponto, porque nós vamos ter que prestar contas diante de Deus. De tudo aquilo que Ele confiou na nossa mão para cuidar. Por que Deus descia no jardim do Éden todos os dias? Porque Ele queria se relacionar com Adão também, mas era uma prestação de contas ali. A gente não pensa nisso. A gente pensa no lado romântico do relacionamento entre Deus e o homem, a amizade deles, a conversa deles. Uau, Adão tinha acesso face a face com Deus, mas Deus descia para prestação de conta. Aleluia. Como foi seu dia, Adão? O que você fez hoje? Quais animais você batizou? Que nomes você deu para eles? Como estão as coisas por aqui? Prestação de contas? E isso é muito sério. Isso é muito sério. Porque nós estamos caminhando para o fim de todas as coisas. E vai chegar uma hora que o Senhor vai voltar. E a hora que o Senhor voltar, Ele vai querer saber o que a gente fez com aquilo que Ele nos confiou. Se eu larguei tudo e deixei pegar fogo, se eu aguentei o tranco dentro do barco para não afundar, se eu fui fiel, fui justo, fui reto, se eu calculei certinho para não perder as contas, se eu ensinei direitinho o que eu tinha que ensinar, a minha parte, a minha responsabilidade, Deus vai cobrar. E aí, eu acho que isso aqui pega muito para nós, porque não adianta a gente conquistar um talento, não adianta a gente ter um talento, receber uma capacidade, receber um talento. A gente precisa cuidar, zelar, conservar,
sustentar aquilo que a gente conquistou. Não é só você receber e guardar no bolso, e enterrar, e deixar dentro de casa, portas fechadas, e guardar só para você. É você cuidar daquilo, é você zelar, é você dar crescimento para aquilo, é você tornar útil aquilo, é você reproduzir, é você multiplicar, dar crescimento para aquela conquista. Quantas pessoas aqui já começaram um negócio próprio e no meio do caminho pararam? Achei que eu estava sozinha. Quantos começaram uma faculdade, um curso e pararam? Um eu terminei, o outro eu não terminei. Quantos começaram um casamento e pararam? Esse não, em nome de Jesus. Quantos começaram o ministério e pararam? Eu já parei a dança lá na igreja. Verdade, Jesus. Fui responsável com aquilo que Deus tinha me dado, com aquelas meninas, aqueles meninos que Deus tinha confiado para ensinar eles a adoração. Fui responsável, perdi, porque não cuidei, não cultivei. Isso fazem muitos anos. Essas pessoas perdem o que conquistam. E não é porque elas não são boas, às vezes elas são ótimas, maravilhosas, talentosíssimas, mas elas não são responsáveis. Elas não administram. Elas não cuidam daquilo que Deus deu para elas. Verdade. E não adianta, se a gente não aprender a cuidar, a cultivar, a gente perde tudo que a gente conquista. Tudo. Eu já perdi negócio próprio porque eu não administrei. Já perdi discípulos, estou falando de mim, eu, Bárbara. Já perdi discípulos porque não cuidei direito deles. E eles se perderam pelo meio dos meus dedos. Já perdi, como eu falei aqui, a rede de dança, o ministério, uma vez eu não conservei. Deus teve misericórdia de mim, me restituiu, me deu uma segunda chance, me devolveu essa oportunidade, né? E até hoje eu preciso cuidar muito para não me perder nisso. Já perdi trabalho, já perdi amigos, eu já perdi tanta coisa porque eu não cuidei. Eu já perdi tanta coisa porque eu não administrei, eu não zelei, eu não fui responsável com aquilo que o Senhor me confiou. Até uma amizade, até um trabalho, qualquer coisa. Tudo precisa ser cultivado. Culto é cultivo. A palavra culto tem uma raiz de cultivar. Tem uma raiz de cultivar, de cuidar. Então, quando você cultua, você está cultivando a cultura do céu. Amém. O cultivo do céu. A cultura do céu dentro de você. E não é só o culto que acontece na igreja. É o culto que acontece lá na sua casa, lá no seu trabalho, na sua vida pessoal com Deus. Esse é o seu culto de verdade. Esse culto que a gente se reúne aqui é um ajuntamento de celebração. Mas o seu culto pessoal é você na sua vida diária com Deus. Geralmente, quando a gente conquista algo muito fácil, a gente não valoriza aquilo. E a gente acaba perdendo muito fácil, né? Quantas histórias a gente vê de pessoas que ganham na Loto, na Mega Sena, né? Antigamente tinha o Baú da Felicidade. Eu lembro que a minha avó, todo domingo, era aquele horário certinho lá no SBT, para ver o sorteio do Baú da Felicidade. Carneza, essa mulher gastou com o Silvio Santos. Nunca ganhou nada. Mas quantas pessoas que ganham, e do mesmo jeito que aquele dinheiro entra, ele sai. Né? Porque a gente não valoriza aquilo que vem muito fácil. Então, às vezes o próprio Deus precisa permitir algumas pedaladas na nossa vida para a gente aprender a dar valor a algumas coisas. Tem coisa que a gente só valoriza quando a gente perde. Infelizmente é assim, né? Toda conquista traz consigo uma responsabilidade. A gente precisa sair daqui com essa palavra. Se eu vou conquistar, a gente ama a conquista. A gente vai para cima, a gente vai para o novo, a gente conquista, a gente ganha, a gente entra nos territórios, a gente ama isso, mas a gente se esquece que aonde tu pisa, tu demarca um território para Deus, ali se torna uma responsabilidade. Veio na tua mão, Eclesiastes fala assim, tudo que
vier na tua mão para fazer, faz conforme as tuas forças. Então tu tem uma força. Não é para te fazer se tu tiver uma força, tu já tem. É conforme a tua força que o Senhor já te deu. Como estes homens aqui. Um tinha força para cuidar de 5 talentos. E ele cuidou muito bem. Ele multiplicou mais 5. Além daqueles que o seu Senhor tinha confiado. O outro tinha força para cuidar de 3. Não, 2 talentos. E ele cuidou muito bem. Ele administrou, ele zelou, ele foi responsável por aqueles 2 que ele ganhou. E ele multiplicou mais 2. Só que aquele que tinha força para cuidar de 1, nem daquele 1 cuidou. Ele cuidou direito. Nem daquele 1 ele administrou com responsabilidade. Ele podia dizer, eu só tenho 1. Ele podia dizer, não, eu tenho 1, mas eu vou fazer desse 1 o melhor de todos. Eu vou fazer desse 1 se multiplicar em mais 1. Eu vou fazer esse 1 um destaque. Eu vou dar o meu melhor nesse 1. E esse 1 vai virar 2. E depois do 2 vira 4. E do 4 vira 8. E vai se multiplicando. Se ele tivesse cuidado daquele 1, talvez ele teria multiplicado mais que o 5. Não sei. É uma ideia da minha cabeça. Estou falando aqui, né? Barbarizando, né? A Bíblia não fala nada disso. Mas eu fico pensando, por quê? Quando tu cuida de algo, quando tu zela, quando tu põe o teu foco, a tua atenção, o teu carinho, aquilo cresce, se destaca. Todo mundo quer, porque é bem cuidado, é bem administrado, tem zelo, tem alguém que é responsável. E isso está totalmente ligado à fidelidade. Porque aqueles 2 que administraram e governaram e cuidaram muito bem do seu talento e multiplicaram, ouviram o seu Senhor dizer, está lá no versículo 21. Respondeu-lhe o Senhor, muito bom, servo bom e fiel. Então, quando você administra e você governa e você é responsável, você está mostrando um caráter de fidelidade. Você é digno de fé. Dá para confiar em você, dá para pôr fé na sua palavra, dá para pôr fé no seu compromisso, no seu sim, no seu não. Dá para confiar em você. Você é digno de fé. E aí ele fala assim, foste fiel no pouco, muito confiarei nas tuas mãos para administrar. Preste atenção que o governo não para, a administração não para. Aquele que tinha 5 recebeu mais 5 para ele desfrutar agora e ficar de boa? Não, para ele administrar mais 5. Porque ele mostrou que ele é capaz, que ele é fiel, que ele é bom administrador, que ele é responsável. Isso aqui é muito forte. Verdade. E aí no versículo 23 ele repete para o outro. O Senhor lhe disse, muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, muito confiarei nas tuas mãos para administrar. Entra e participa da alegria do teu Senhor. Então, governar, administrar, ser responsável, ser zeloso, ser cuidadoso, tem tudo a ver com o caráter de fidelidade. E como eu conservo as minhas conquistas? Eu tenho que ficar 24 horas com os olhos em cima assim, cuidando, não. Eu conservo com uma vida de oração diária na presença de Deus. A oração sustenta tudo. A oração sustenta tudo. Aleluia. Quando Josué estava no campo de batalha, a Bíblia fala que o Moisés estava em cima do monte, com as mãos erguidas assim, intercedendo. Assim. Só que as mãos dele iam cansando, o braço dele ia cansando. E aí ele ia baixando porque cansava. E a Bíblia fala que cada vez que Moisés baixava as mãos, o Josué começava a perder a batalha. Olha como isso aqui é forte.
A força de uma oração, de uma intercessão. Quando Moisés erguia as mãos de novo, o Josué ia para cima, ia conquistando. Quando Moisés cansava, porque tem hora que a gente cansa de orar. Tem hora que a gente cansa na intercessão, porque é pesado, é batalha, é luta, e a gente cansa. Mas vinha o Arão e o Hur, que perceberam que o Moisés estava se cansando e começavam a segurar os braços dele, ajudavam a sustentar os braços dele para cima. E ali eles conseguiram ajudar o Josué a vencer. Aleluia. Até o fim da batalha, até que eles fossem completamente vencedores. Aleluia. Então existe uma força na oração para sustentar, para dar sustento, né? Tudo é diferente. Quando a gente ora, a nossa casa fica mais bonita, nossos filhos ficam mais legais, mais obedientes, mais calmos, o nosso cônjuge fica melhor. Quando a gente ora, a nossa igreja fica melhor, né? O nosso trabalho flui. Quando a gente ora, os ambientes, quando você entra assim, o ambiente pode até estar pesado, mas quando você tem uma vida de oração, o ambiente muda quando você chega. Amém. O ambiente Amém. muda. Quando chega uma pessoa de oração, o ambiente muda. A atmosfera fica diferente, porque chegou alguém de oração. É verdade. Jesus. Então a pessoa que ora, ela tem o poder de sustentar. Sabe que Jesus ora por mim, por você até hoje? Amém. Amém. Jesus intercede por nós até hoje diante do Pai. É o Senhor Jesus que intercede por nós. Porque a oração, a intercessão tem esse poder de dar sustento. Então a primeira coisa que eu preciso fazer para conservar, para cuidar e para dar crescimento ao que Deus me deu, ao que Deus me confiou, é a oração. Aleluia. Aleluia. É a oração. Né? Depois vem a palavra de Deus. Conhecer os princípios, praticar os princípios é um ato de fidelidade, de obediência, de temor. A palavra de Deus constrói todas as coisas. Deus trouxe tudo à existência pela sua palavra lá na criação. O Ezequiel ressuscitou um vale de ossos secos pela palavra. Então a palavra ela tem o poder de construir, de edificar, de trazer vida aos ambientes. Né? O relacionamento com as pessoas, ser próximo das pessoas, a gente precisa trabalhar isso. Eu falo também por mim, principalmente, né? Se interessar pela vida do outro, saber como tá, como não tá, enfim, né? Saber o que está acontecendo para poder ajudar. A gente teve uma reunião com o pessoal da dança uns meses atrás, foi um discipulado bem forte assim com as crianças. E naquele dia elas mais falavam do que nós, assim. Foi o dia delas desabafarem. E eles falavam e falavam e falavam o que estava ruim, o que estava chato, o que estava difícil, o que estava pesado, e falavam os problemas, os pecados, e falavam. E eu teve uma hora que eu disse assim, meu Deus do céu, o que está acontecendo aqui? Eu olhei para a apóstola, eu disse, meu Deus, apóstola. E daí ela disse assim, se a gente não ouvir eles, como a gente vai saber ajudar? Que às vezes a gente quer muito falar, né? Falar e dar direção, e dar diagnósticos e dizer o que é, o que não é. E às vezes pouco a gente quer ouvir. E se a gente não aprender a parar para ouvir, a gente não vai saber como ajudar, como cuidar. Sabe? Às vezes tem hora que a gente não quer mais ouvir, porque já, já ouvi demais. Não, Deus nos ouve até hoje. Quantas vezes eu fui para Deus com as mesmas reclamações? Quantas vezes eu fui para Deus com o mesmo choro e com o mesmo lamento? Quantas vezes eu fui para Deus tendo que confessar o mesmo pecado? E se Deus dissesse, não quero mais ouvir, a hora que ela mudar o discurso eu volto. Eu estava lascada, eu estava pega. Acabou-se para mim, Deus me livre. Mas a gente faz assim com as pessoas. Né? Então, o relacionamento é essa proximidade. E buscar o conselho daqueles que estão acima de nós. Eles têm mais visão, mais experiência e mais maturidade para poder nos orientar. Quando a gente vai olhar para Daniel,
A Bíblia fala que governos passavam, iam e passavam e vinham e voltavam e acabavam e mudava o rei. E o Daniel continuava governando a Babilônia. Ele não era Babilônia. Ele era um escravo na Babilônia. Aleluia. Mas ele estava na posição de governador. E entrou o Artaxerxes, e entrou o Nabucodonosor, e entrou o Dário, e entrou o Ciro, e ele ficou. Aleluia. Mudou os reis, mas não mudou o governador. O governador era o mesmo, continuava sendo o mesmo Daniel. Porque ele era fiel. Aleluia. A Bíblia fala que ele era fiel. Amém. E ele tinha um espírito excelente. Ele administrava muito bem aquilo que tinha sido confiado na mão. Glória a Deus. Aleluia. Se olhar para o José do Egito é outro exemplo de governador, de administrador, né? Os irmãos aprontaram para ele, jogaram um poço, ele virou um escravo na caravana dos ismaelitas, foi levado. Vocês ouviram aqui, semana passada a pastora Alda pregou, foi demais. A forma como Deus usou ela para falar. E é isso mesmo. E aí ele vai parar na casa do Potifar. E aí ele começa a trabalhar. E o Potifar vê a capacidade dele e confia a própria casa. Ele só não podia tocar na mulher do Potifar. O resto, tudo era domínio da mão dele. Um escravo. Mas ele era fiel. Ele foi responsável com Aleluia. aquilo que foi confiado na mão dele. Verdade, Deus. E aí depois ele vai para a prisão, injustamente, porque a mulher do Potifar apronta lá para ele. E mesmo ali na prisão, injustiçado, o caráter é uma coisa extraordinária. A pessoa, quando ela tem um traço no caráter, ela pode estar numa favela, ela pode estar num palácio. O caráter dela não vai mudar. É verdade. Porque é um traço, é uma característica, está no caráter, está na índole daquela pessoa. Ela pode viver na miséria, ela pode viver na abundância. Ela vai ser a mesma pessoa. Tem uma frase que diz, né, que se você quer conhecer o coração de uma pessoa, dá poderes para ela. É verdade. E aqui o José passou por esse teste de poder. Quando ele foi para a prisão, ele caiu na graça do carcereiro. O carcereiro entregou a chave das celas na mão do preso, para ele administrar a prisão. Um preso. Ele era um presidiário. Nós sabemos que ele era um homem de Deus reto e íntegro, porque a gente conhece a história do começo ao fim. Mas na época, o carcereiro não conhecia o José. Na época, o carcereiro olhava, é mais um preso. Mas porque ele mostrou o caráter de fidelidade, de responsabilidade. Aleluia. E ele se mostrou um excelente administrador. Ele ganhou a confiança do carcereiro sendo preso. E aí quando chega a oportunidade de ele sair dali e ele vai diante do faraó e ele explica o sonho, e aí ele conquista ali um lugar de poder, ele se torna governador, daí agora não é mais da casa do Potifar e nem governador da prisão, ele se torna um governador do Egito. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Mas quem viu ele governando o Egito, não viu ele governando as ovelhas do pai lá atrás, antes dos irmãos vender ele. Não viu ele governando sobre os irmãos, mesmo sendo caçula, porque o pai confiava nele. O caçula, ele confiava no caçula para cuidar dos irmãos. É o contrário, é o irmão mais velho que cuida da turma. Não, era o caçulinha, o José, por causa do traço de caráter fiel e responsável. E às vezes nós queremos que Deus faça muito e nos dê muito, mas a gente não está fazendo nada nem com esse umzinho que Deus já nos confiou. Verdade. Qualquer coisinha a gente quer chutar o balde, qualquer coisinha a gente quer fechar as portas e não voltar mais, qualquer coisinha a gente quer meter o pé, qualquer coisinha a gente já quer abandonar. Isso não é caráter de alguém fiel. Isso é caráter de alguém infiel, irresponsável,
que enterra o talento e diz, eu vou enterrar isso aqui, não vou ter trabalho com isso aqui, deixa assim, a hora que ele voltar eu devolvo o que é dele, acabou. Não é assim. É verdade, Deus. Ou a gente entende o que ele nos confiou e o que a gente tem que fazer, ou a gente vai ouvir. Deus tenha misericórdia de nós. Que eu não quero ouvir o que esse terceiro aqui ouviu. E eu vou ler, pra gente ficar com muito temor e não querer ouvir isso aqui. Aquele que escondeu o talento e não fez nada e foi irresponsável, não administrou nada. Lá no 26 ele fala, sentenciou-lhe, porém, o seu senhor, servo mau e negligente. Negligente, irresponsável. Fechou os olhos, fingiu que não viu. Isso é ser negligente. Sabias que colho onde não plantei e ajunto onde eu não semeei? Então por isso ao menos devias ter investido meu talento nos banqueiros para que quando eu voltasse recebesse pelo menos os juros. Nem isso. Sendo assim, tira dele o único talento que confiei e dá para aquele que agora tem 10. Porque aquele que tem vai ser dado e ainda mais. Não é porque ele é o bom, é porque ele é responsável. É porque ele é fiel, é porque dá para confiar. É porque tem integridade de caráter. Então ele vai ter 5, ele vai ter 10, ele vai ter 1000. Mas aquele que não tem responsabilidade, que não tem integridade, que não tem fidelidade, até aquele pouquinho que ele possui vai ser tirado. É verdade. Vai perder tudo, vai ficar sem nada. Deus tem misericórdia de nós. Eu não quero uma igreja sem nada. Eu não quero uma igreja vazia. Eu não quero uma casa, sabe? Eu não quero frieza, eu quero ter. Eu quero multiplicar. Eu quero entrar na alegria do meu Senhor. Amém. Eu quero alegrar o meu Senhor e dizer, ó, Deus está aqui. Estamos cuidando do que o Senhor nos confiou. Tá pesado, tá difícil, minha vontade é de largar tudo, mas tá aqui. Eu estou cuidando. É verdade. Eu vou ser responsável. Eu não vou surtar, eu não vou pirar. Eu não vou chutar o pau da barraca e sair correndo. Não, eu vou ficar aqui. O barco não vai afundar. Eu vou ficar aqui. Daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. É bem assim. Quando os discípulos estavam dentro do barco, no mar, no meio de uma tempestade, não foi eles que pularam para fora do barco para tentar se salvar. Foi Jesus que entrou no barco deles para acalmar o mar. Aleluia. Aleluia. Mas nenhum deles saiu do barco. Tu Glória a não Deus. vê a Bíblia falando, o João pulou, o Pedro se jogou. Eles sabiam nadar. Para eles era muito mais fácil de jogar no mar e nadar para sair daquilo do que ficar ali correndo risco dentro da embarcação. Verdade. Tu não vê a Bíblia falando que eles saíram. Tu vê a Bíblia falando que Jesus entra no barco. É verdade. Que Jesus vem andando sobre as águas. E acalma a tempestade. Aleluia. Mas tu tem que ser firme. E tu tem que ser responsável. E tu tem que ser fiel. E tu tem que dizer, eu vou ficar aqui. Não sou eu que tenho que sair. É Jesus que tem que entrar. Amém. Tem aquela música que fala, né? Eu quero estar neste lugar, permanecer neste lugar, até me tornar neste lugar, que eu não precise sair, é só você ficar. É tipo isso. Mas eu preciso ter uma posição firme. Eu quero ser conhecida como uma serva boa e fiel. Aleluia. Que multiplica, que zela, que administra e que é responsável por aquilo que o Senhor tem colocado na minha mão. Porque senão, até o que tem vai ser tirado. É verdade. Até o que tu tem. Eu não quero que seja tirado até o que eu tenho. Eu quero que seja multiplicado aquilo que eu tenho. Amém. Mas só vai multiplicar se eu cuidar, É verdade. se eu zelar e se eu for responsável com aquilo que Ele me confiou. Amém. Eu tenho que lembrar que o talento não é meu, é do Senhor. Amém. E eu vou ler de novo o versículo 14 para a gente encerrar. Digo também que o reino será como um Senhor
que ao sair de viagem, convocou os seus servos e confiou-lhes os seus bens. Os bens não eram dos servos, os bens eram do Senhor. E ele confiou o cuidado dos seus servos. Aleluia. A sua casa não é sua, a igreja não é sua, o trabalho não é seu, os filhos não são nossos. O Senhor nos deu para cuidar. O Senhor nos deu para administrar. Por isso a Bíblia fala que tudo que a gente for fazer, a gente tem que fazer como quem faz para o Senhor. Verdade. Porque tudo é dele. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. O Senhor nos ajude agora a colocar essa palavra em prática, a ser mais vigilante, mais responsáveis, Verdade, Deus. mais fiéis, né? E nos lembrar que governar é administrar. Aleluia. Amém? Amém. Vamos orar? Amém, Jesus. Você vai colocar diante do Senhor todas as áreas da tua vida em que você percebe que não tem cuidado, que não tem governado. Talvez você tenha os seus motivos, as suas razões para querer enterrar o talento e fingir que ele não está ali. Ou fugir daquilo que às vezes é mais fácil fugir do que encarar. E talvez você tenha os seus motivos. E quando Deus me deu essa palavra aqui, acho que faz mais de um mês, era numa outra 24 horas de oração que a gente teve lá na sede. E Deus estava me pegando porque eu tinha passado por um gabinete com a apóstola. E eu fui para Deus, eu chorei, eu pedi uma palavra, Deus me deu essa aqui. E eu entendi que eu não tinha que ficar ali me lamentando. Eu tinha que ter uma reação e uma atitude. Aleluia. E é isso que o Senhor espera de mim e de você nessa noite. Amém. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos diante do Senhor as nossas vidas. Eu quero te pedir perdão, Senhor. Perdão por todas as vezes que a gente foi irresponsável com aquilo que o Senhor confiou nas nossas mãos. Por todas as vezes que a gente não zelou, não administrou, não protegeu, não orou, não profetizou, não cuidou do que o Senhor nos confiou. O talento não é nosso, os bens não são nossos, são do Senhor. E o Senhor tem nos confiado. O Senhor tem nos confiado uma casa, uma família, filhos. O Senhor tem nos confiado trabalho. O Senhor tem nos confiado finanças. O Senhor tem nos confiado igreja. O Senhor tem nos confiado tantas coisas que te pertencem. E às vezes a gente diz: que capacidade eu tenho para cuidar disso? Verdade, Deus. Mas o Senhor tem nos dado. E eu oro para que o Senhor nos ajude a administrar com fidelidade. Nos perdoa porque nós somos muito infiéis. Nós somos muito irresponsáveis, Senhor. Nós somos medrosos. Nós somos irados. Nós somos revoltados, intolerantes. Nós temos tantas fraquezas. E mesmo assim o Senhor confia que a gente pode conseguir, que a gente vai conseguir administrar, só se o Senhor nos capacitar. Que nessa noite o Senhor remova de nós todo traço de infidelidade, de irresponsabilidade, de criancice, de meninice. Nos ajuda a entender, Senhor, que nós somos homens e mulheres chamados pelo Senhor para sermos posicionados na maturidade, na responsabilidade, no compromisso, na aliança. E é isso que nós queremos ser, Senhor. Em nome de Jesus, nós queremos multiplicar o que o Senhor tem nos dado. Não importa se é 5, se é 2, se é 1, não nos importa, Senhor. Nos importa que a gente consiga multiplicar, que o Senhor olhe para nós e diga: servos bons, servos fiéis, foi dado tanto, recebe aqui mais tanto, entra na alegria do teu Senhor, recebe a tua recompensa, seja forte, seja um bom administrador. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos. Nessa noite muda a nossa mentalidade, muda o nosso coração. Não deixa a gente ficar olhando para os problemas ou para o tamanho das coisas que a gente precisa cuidar ou administrar. Não, Senhor, porque aquele que nos chamou é aquele que nos capacita. O Senhor não escolhe os que estão capacitados. O Senhor capacita aqueles que o Senhor chama. Então nessa noite, Espírito Santo, nos ajuda, Senhor. Traz vida sobre nós. Traz vida neste lugar. Traz vida nessa igreja. Traz vida nas nossas vidas. Traz avivamento. Traz verdade. Traz
palavra. Verdade. Sem máscaras, sem fantasias, sem maquiagem, sem nada que esconda aquilo que realmente é a Verdade, nossa Senhor. essência no Senhor. Que nessa noite a gente saia daqui entendendo isso. Verdade. Que o Senhor possa confiar coisas a nós. E que nós possamos corresponder ao chamado do Senhor, ao que o Senhor Sim, espera Jesus. de nós. Trabalha na nossa vida por causa da Tua palavra. Verdade. Trabalha na nossa mente, Senhor. Essa palavra precisamos levar para a prática. É verdade. Nos ajuda a praticar, a viver esta palavra. E que ela dê fruto nas nossas vidas. Em nome de Em nome de Jesus. Jesus, Senhor. Obrigada por esta noite. Obrigada, Deus. Obrigada por esta Sim, igreja. Jesus. Obrigado por esses pastores. Obrigado por este Sim, povo. Deus. Obrigado por essas portas abertas É verdade, meu Pai. para a salvação de vidas Aleluia. e de almas. Obrigada, Senhor. Aleluia. Nós declaramos o Teu poder sobre nós. Sim, Jesus. A Tua guarda, a Tua proteção, os Teus livramentos nos Sim, acompanhando. Estende Tuas mãos sobre as nossas casas, Senhor. Sim, Jesus. Estende Tuas mãos sobre as nossas vidas e que em todos os lugares, aonde nós estivermos, o Senhor esteja conosco, nos dando livramento, nos dando direção, guardando e guiando os nossos caminhos. E que se cumpra sobre a vida de cada um de nós, cada uma das Tuas preciosas promessas. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Que o Senhor te abençoe, te guarde, faça Aleluia. resplandecer sobre ti o seu rosto, o Senhor tenha misericórdia Amém, de ti, sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe poderosamente, o Senhor Glória a guarde a tua Deus. vida e o teu coração nessa palavra. E não se esqueça, governar é administrar. Com fidelidade, com responsabilidade que o Amém. Senhor tem colocado nas nossas mãos. Amém? Amém. Deus te abençoe poderosamente e até terça que vem, em nome de Jesus. Amém.